Olá, minhas irmãs, meus irmãos e todos vocês que vão assistir a esse vídeo. Que bom que mais uma vez esse Deus maravilhoso, tremendo, fiel, justo, nos concede a oportunidade de estarmos aqui e termos um bate-papo acerca da palavra dele. Nós vamos aprender um pouco aqui com o Espírito Santo de Deus, e que esse bate-papo, que essa conversa, que seja unicamente para a honra e a glória do nosso Deus, o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra. Que a graça, a paz de Cristo seja multiplicado para todas nós. Amém, queridos? Queridos, esse Deus que nós servimos, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é bom o tempo todo. Esse Deus, na sua infinita sabedoria, fez as coisas de maneira diversificada, fez as cores diferentes. A criação de Deus é tudo diversificada, é tudo diferente. Os sábios dizem que até as folhas de cada árvore são diferentes uma das outras. Esse Deus, ele é maravilhoso em toda a sua criação. E porque ele nos criou a sua imagem e a semelhança, e mesmo todos nós sendo seres humanos, filhos do Eterno, nós somos feitos de uma maneira maravilhosamente diversificada. E como nós fomos feitos de uma maneira diversificada no tocante à nossa inteligência, à nossa sabedoria, nós também temos sonhos diferentes. Cada um de nós tem os seus sonhos, tem os seus desejos, as suas aspirações. Uns pensam em se tornarem ricos, outros sábios, outros querem ver todos os seus projetos realizados. Uns pensam em ser poderosos, outros pensam em ter fama. Uns querem aparecer, outros querem ficar no anonimato. Enfim, temos sonhos, projetos, aptidões diferentes. E essas aptidões que são inerentes a cada um de nós, ela tem que ser respeitada. Se eu tenho os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos, e eu quero que isso se realize e seja respeitado, eu também tenho que respeitar você, que é diferente de mim. Eu tenho que respeitar as suas aspirações, eu tenho que respeitar os seus sonhos, os seus projetos. Aí, o que fazer? Eu posso fazer todas as coisas? Eu quero dizer que nós vivemos em uma mesma casa. Somos bilhões de pessoas vivendo em uma mesma casa que se chama a Terra, e vivemos em sociedade. Vivemos em comunhão um com os outros. E porque nós vivemos numa sociedade permeada de comunhão de pessoas, de desejos, de aspirações, nós temos que entender que para que a gente conquiste qualquer um dos nossos sonhos, qualquer um dos nossos direitos, nós temos também algumas regras, algumas normas, algumas leis vinculadas e inerentes aos nossos sonhos e aos nossos projetos, porque nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, porque se todas as pessoas forem fazer as coisas de qualquer jeito, sem observar regras, instruções, legalidade, vai virar uma bagunça, vai virar um caos, e termina que tendo confronto uma com as outras. Então eu entendo que antes de qualquer direito, nós temos alguns deveres e algumas
normas, regras e legalidades para que a gente possa conquistar os nossos direitos e os nossos sonhos. Então, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso conquistar tudo o que eu quiser, eu posso fazer todas as coisas, eu posso fazer com que todos os meus sonhos se realizem. Eu quero dizer que sim, pode. Todos nós podemos. Agora que tem algumas regras que eu quero falar aqui do que nós precisamos não fazer e também fazer. E isso não vai abranger a todos os tópicos inerentes aos nossos sonhos e projetos. Mas enfim, posso fazer tudo o que eu quero, posso realizar todos os meus sonhos, posso lutar para que todos os meus sonhos se realizem. Podemos. Eu posso, você pode também. Agora, antes de a gente realizar qualquer sonho, de adquirir qualquer direito, seria interessante que eu e cada um de nós passasse por algumas peneiras, alguns filtros, digamos assim. Quero fazer alguma coisa, quero realizar alguma coisa. Já falei em vídeos anteriores que tudo começa na nossa mente, tudo começa com o nosso pensamento. Nós pensamos, depois daquilo que nós pensamos, nós processamos o pensamento. Depois do pensamento processado na nossa mente, nós vamos ter desejos, temos que ter desejo, vontade de realizar as coisas. Só que antes de a gente agir para que a gente realize as coisas, nós temos que passar por algumas peneiras. Que tipo de peneira? A primeira coisa que eu tenho que passar é na peneira da legalidade. O que eu tenho que perguntar para mim mesmo, antes de realizar qualquer sonho e projeto, é se aquilo que eu pretendo fazer é legal. Se aquilo que eu pretendo fazer é justo. Porque eu não vou poder fazer nada, não devo fazer, melhor dizendo, nada que seja ilegal ou injusto. Porque certamente isso vai me trazer consequências danosas lá na frente e possa ser até que o meu sonho ele não seja realizado, que eu não alcance o objetivo que eu pretendo. Então, antes de agir para fazer qualquer coisa, a primeira peneira, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo é se aquilo que eu quero fazer, ele é justo diante de Deus, ele é justo diante da sociedade, se aquilo que eu quero fazer ele é legal diante do nosso Deus Todo-Poderoso, se é legal perante as leis terrenas, se é legal também até do simples modo de falar, é legal perante aos meus irmãos, às minhas irmãs, ao meu semelhante. Essa é a primeira peneira que tem que ser passada, os nossos projetos. É o nosso primeiro filtro. Então, se o que eu quero fazer, se o meu sonho a ser realizado, ou se tudo que eu pretendo alcançar, ele passa por essa primeira peneira, a peneira da legalidade, a peneira da justiça. Então, se passa, eu ainda tenho outra peneira para poder analisar. Passou para a primeira peneira, qual a outra que nós poderíamos analisar? Para saber se o projeto deve continuar ou não. Se aquilo que eu desejo, eu devo continuar fazendo ou não. O segundo filtro, a segunda peneira, era você perguntar a si mesmo se aquilo que você está fazendo, se aquilo que você se propõe a fazer, se o seu desejo, quando você colocar em ação, se vai prejudicar aos outros com dolo ou má fé. Porque eu não posso ter algo justo, algo legal,
que passe por esse primeiro filtro, e esse algo que eu acho que é justo, que é legal, e eu vou fazer, eu vou prejudicar as outras pessoas. Seria terrível eu conquistar os meus sonhos, os meus ideais, os meus objetivos, fazendo coisas que prejudiquem as outras pessoas. Eu quero também que você entenda uma coisa: prejudicar as outras pessoas não significa contrariar interesses. Prejudicar por dolo ou má fé é uma coisa, e contrariar interesses é outra completamente diferente. Por quê? Porque eu entendo que todas as decisões que eu tomo para a minha vida, e se você não é uma pessoa que está acostumada a tomar decisões, você não vai chegar a lugar nenhum, lamento lhe dizer. A nossa vida, nós temos que estar o tempo todo assumindo as nossas decisões. Decisões têm que ser tomadas para todas as coisas. Prejudicar as pessoas é uma coisa e contrariar é outras. Eu entendo que toda decisão que eu tomar, para qualquer que seja o objetivo, eu vou sempre contrariar algumas pessoas. Não vai ter unanimidade em nada. Mas contrariar não significa prejudicar por dolo ou má fé. Não tem como a gente tomar uma atitude, não tem como você fazer uma escolha qualquer que você não contrarie interesses de alguns. O próprio Senhor Jesus, que perfeito e justo em todas as coisas, ele mesmo quando esteve na terra, não agradou a todos. As decisões que Jesus tomava não agradou a todas as pessoas. E as minhas decisões e as suas não vão ser diferentes. Quando tomamos decisões, quando nós decidimos fazer alguma coisa que já passou pelo campo da legalidade, que já passou pelo campo de não prejudicar a outrem, mas nós vamos aborrecer, contrariar alguns interesses. Mas nós não devemos estar preocupados com isso. Se você está fazendo a coisa certa, você não deve estar preocupado em contrariar o interesse de alguns. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei quantas fórmulas se tem para o sucesso de conquistar todas as coisas, todos os nossos sonhos. Mas eu sei uma fórmula do insucesso. A fórmula do insucesso é você se abster de fazer as coisas por não querer contrariar interesses de A ou B. A fórmula do insucesso é você fazer todas as coisas para agradar a todo mundo. Eu quero dizer que agradar a todo mundo, além de ser burrice, é prejudicial a você mesmo, a você mesma. Vai haver circunstância em que eu tenho que desagradar a alguém. Vai haver circunstância em que eu vou ter que dizer não. Eu trago aqui uma palavra de experiência, e nós vamos entrar no campo da Bíblia, que para mim é a minha norma de fé. Que você nunca diga sim ao que você tem que dizer não. Porque senão você não vai lograr êxito naquilo que você quer, e a primeira pessoa contrariada vai ser você mesma. Não beba da água que você não quer beber. O não, às vezes, é tão necessário como o sim. Então, não se preocupa se aquilo que você vai fazer, para que você logre êxito na sua vida, para que você tenha a sua conquista, você tenha que contrariar alguns, desde que você não fira os princípios da justiça, da legalidade
e não queira passar por cima de alguém, atropelando alguém, prejudicando alguém. Fora disso, corre atrás dos teus sonhos. Persevera. Luta para a realização de todos os teus sonhos. Agora que nós já falamos de sonhos, aspirações, desejos, projetos, que temos algumas obrigações antes dos nossos direitos, que temos algumas peneiras antes de realizarmos qualquer coisa, de agirmos para que se torne uma realidade, e já aprendemos pelo menos duas coisas do que nós não podemos fazer para que os sonhos sejam realizados, vamos também falar de algumas coisas que nós precisamos fazer, que precisamos saber para que os nossos sonhos se realizem. E eu quero apenas falar de 3 coisas que a gente pode, à luz da palavra do Senhor, pode e deve fazer se a gente quer realizar os nossos sonhos e os nossos projetos. E a primeira coisa que eu quero falar, já que eu já falei das que não deve, algumas coisas que não deve, a primeira coisa que eu quero falar das 3 é: faça todas as coisas com sabedoria. Se quer realizar todas as coisas, se você quer que a sua vida dê certo em todos os campos, se você quer que todos os seus sonhos, seus projetos dê certo, você tem que buscar sabedoria, fazer todas as coisas com sabedoria. E eu não estou falando aqui da sabedoria secular, porque Deus nos fez seres dotados de inteligência, e através da nossa inteligência, nós estudamos, nós meditamos, nós aprendemos no dia a dia, buscamos conhecimento, e quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente se torna sábio. Mas não é somente a sabedoria terrena adquirida com o seu esforço, com a sua luta, do seu aprendizado, que vai fazer você ser uma pessoa bem-sucedida. Porque a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, ela diz uma coisa interessante no tocante à sabedoria terrena. Então nós vamos aqui entender que nós precisamos ser sábios para realizarmos todos os nossos intentos. Mas não se trata somente da sabedoria terrena. 1 Coríntios 3,19 diz o seguinte, a palavra do Senhor: porque a sabedoria deste mundo, ela é loucura diante de Deus, pois está escrito: Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, entenda uma coisa, minha gente. Nós temos que ter conhecimento de tudo que for possível aqui na Terra. Temos que buscar a sabedoria aqui da Terra. Mas não é somente essa sabedoria, e nem essa sabedoria, ela é a coisa principal para que todos os meus projetos e os seus projetos, eles tenham êxito. Porque Deus considera toda a sabedoria humana, toda a sabedoria que se adquire aqui na Terra, isso, na presença de Deus, é como se fosse loucura. Nossa sabedoria próxima da sabedoria divina é nada. E Deus faz um alerta aqui, que Ele está dizendo, está escrito, porque Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Presta atenção numa coisa.
Nós estamos vivendo circunstância de crise no mundo, mas como nós estamos vivendo no Brasil, eu vou falar do Brasil. Nós estamos vendo aí, nessa circunstância de crise, pessoas passarem sem escrúpulo algum, sem necessidade alguma, somente usando de astúcia. Astúcia não significa sabedoria, astúcia é esperteza, e Deus condena as pessoas que querem tirar proveito das situações. Estamos vivendo em crise, pessoas passando botijão de gás para R$100, para 120, 140, 150. Aumentando desnecessariamente o preço de feijão para R$10, para 12. Arroz para 17. Aumentando o preço de todas as coisas. Isso não é sabedoria. Não é esse tipo de sabedoria que vai fazer com que você conquiste os seus sonhos. Não é esse tipo de sabedoria que Deus chama de astúcia, esperteza, que vai te dar vitória. Não é esse tipo de sabedoria do mundo que Deus quer que o povo de Deus aprenda para tirar proveito sobre as outras pessoas. Porque isso não dá certo, não funciona. A conta vai chegar para essas pessoas. Então, se nós queremos que a nossa vida dê certo, que os nossos sonhos, nosso projeto dê certo, nós temos que buscar outro tipo de sabedoria. Vamos buscar aqui na palavra do Senhor. Que sabedoria é essa? Vamos pegar o livro de Jó, no capítulo 28, versículo 12 e 13. Jó 28, 12 e 13. A palavra do Senhor diz assim: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? E no versículo 13, continua dizendo: o homem não lhe conhece o valor, e não se acha sabedoria na terra dos viventes. Então entenda uma coisa, minha gente. Não é somente essa sabedoria secular, daquilo que eu estudo, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu vou buscar, do conhecimento que eu vou buscar, do conhecimento que a vida nos ensina. Não é esse tipo de sabedoria. Ela é importante, se eu usar para o lado certo, para o lado do bem, mas não é esse tipo de sabedoria que vai fazer com que eu realize com sucesso todos os meus empreendimentos. Porque a palavra de Deus, que é a minha norma de fé, está dizendo que a sabedoria que eu preciso, a sabedoria que vai me dar a vitória sobre todas as coisas, ela não se encontra na terra dos viventes. Ou seja, não é uma sabedoria humana que vai fazer com que eu alcance os meus objetivos. E se a sabedoria não é terrena, se a sabedoria não está na terra dos viventes, onde é que está essa sabedoria? Porque eu preciso saber. Porque eu quero ver os meus sonhos e todos os meus projetos realizados. Então vamos pegar alguns versículos da palavra de Deus, porque falar sobre sabedoria, falar sobre aquilo que eu quero falar, tem mais de 200 versículos na Bíblia, e eu vou pegar somente alguns. Primeiro, eu já disse que não é com a sabedoria terrena que a gente vai conquistar as coisas, todas as coisas, porque isso para Deus é loucura. E ser esperto, como muita gente quer ser, ter astúcia, para Deus é loucura, isso não é sabedoria. E a verdadeira sabedoria, ela não está na terra dos viventes, mas ela tem que estar em algum lugar. Eu quero ser sábio. E onde é que eu vou encontrar essa sabedoria? Então, no livro de Provérbios, capítulo 2, vamos ver alguns versículos aqui, porque são muitos. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Ainda no tocante à sabedoria, ou seja, eu tenho sonhos para realizar, não quero ser injusto, não quero ser ilegal,
não quero prejudicar a ninguém por dolo ou má fé, mas mesmo tendo que contrariar alguém, porque isso vai acontecer quando eu tomo qualquer decisão, eu tenho que ter uma sabedoria acima da sabedoria terrena, e seja uma sabedoria divina, para que eu possa realizar com contento todas as coisas. A Bíblia já me disse que não era na terra dos viventes. Então eu preciso saber onde é que está essa sabedoria. Então, no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6, diz assim: porque o Senhor, o teu Deus, o teu Pai, o teu Criador, que te ama, que quer o melhor para você, dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Olha que palavra maravilhosa. A sabedoria, ela não está na terra, a verdadeira sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o respeito por Deus, o respeito pela tua palavra, a obediência à palavra dele. Temor não é ter medo, não precisa ter medo de quem te ama, o teu pai te ama, o teu Criador te ama. Nós precisamos respeitar a ele, a vontade dele e toda a palavra dele. E essa sabedoria que não está na terra dos viventes, olha que versículo maravilhoso. A sabedoria terrena eu só adquiro se eu tiver no meu intelecto inteligência, se eu me esforçar para ler, se eu me esforçar para estudar, se eu me esforçar para buscar conhecimento. Mas a sabedoria divina é diferente, é um dom de Deus, é Deus que nos dá. Olha que coisa maravilhosa. Porque o Senhor dá a sabedoria, é Deus que dá. E da sua boca vem o verdadeiro conhecimento e entendimento para tudo aquilo que eu preciso e que você precisa, para que nós sejamos mais do que vitoriosos pelo aquele que nos amou, mesmo a gente ainda em pecado. Que maravilha, que Deus maravilhoso. Que a coisa mais importante que um ser humano pode ter, além da salvação, e até para ter a salvação, ele tem que ter a sabedoria do alto, a sabedoria divina. E isso não é uma coisa que eu tenha que me esforçar, que eu tenha que... Não, não. Deus dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento, o entendimento. E quando é que eu posso escutar a boca de Deus? De que maneira eu posso ouvir Deus falar? Eu posso ouvir Deus falar quando eu abro essa palavra aqui que nós amamos. Isso que é a nossa norma de vida, essa coisa maravilhosa que é a palavra do Senhor. Quando eu abro essa palavra, eu estou escutando a boca de Deus. Quando eu abro essa palavra, eu estou escutando a voz do meu Criador. Ele está me dando sabedoria, é Ele que dá. Ele me dá entendimento, Ele me dá conhecimento para que eu possa ser uma pessoa bem-sucedida. Essa sabedoria não se encontra na terra dos viventes, está aqui na palavra de Deus. A Bíblia é Deus, a Bíblia é Jesus, a Bíblia é o Espírito Santo. Isso aqui revela o caráter dele. A verdadeira sabedoria está aqui. E ela é dada por Deus. Então vamos ver, querido, para a gente ser sermos bem-sucedidos. Onde eu posso encontrar mais sabedoria? Veja o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. Não é na terra dos viventes, mas é o nosso Deus que nos dá. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. Continua falando também sobre a sabedoria, sobre a excelência da sabedoria. E diz a santa palavra do Senhor: porque a sabedoria serve como sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Que coisa maravilhosa é a sabedoria de Deus.
e olha o que Deus está falando comigo e com você. Quando a gente abre a Bíblia, Deus está falando conosco. A palavra do Senhor começa dizendo que a sabedoria serve de sombra. E olha que coisa gostosa. Você já pensou num clima escaldante, num clima quente? Tá todo mundo ali debaixo dos raios solares, no calor, e você tá ali num local tranquilo, num local fresco, arejado. Sombra é isso. Sombra significa proteção. Sombra significa também cuidado. Você está debaixo do cuidado de Deus, porque você foi sábio, você recebeu a sabedoria divina. Enquanto está todo mundo ali se escaldando para um lado e para outro, sem saber o que fazer, você está tranquilo, habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra desse Deus onipotente. As pessoas estão em crise sem saber o que fazer. A crise está comigo, está com você, e nós estamos tranquilos, em paz, felizes, porque Deus é conosco. Essa sabedoria divina nos serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Tem tanta gente que quer condenar as pessoas que são ricas, ou usam do versículo: é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meus amados e minhas amadas. Deus quer que você seja próspero. Deus quer também que você coma do melhor dessa terra. Riqueza nunca foi empecilho de se entrar nos céus. A única condenação que Deus faz no tocante a dinheiro é você não colocar o dinheiro acima dele, é você não ter o dinheiro como se fosse o seu Deus. O dinheiro serve de sombra. O dinheiro serve de refrigério. O dinheiro serve de proteção. Você precisa de dinheiro para comer, você precisa de dinheiro para vestir, você precisa de dinheiro para pagar suas contas, você vai precisar de dinheiro para realizar os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos. Você vai precisar de dinheiro para a sua assistência médica. Você vai precisar de dinheiro para deixar um conforto para a sua família quando você se for. O dinheiro é uma coisa importantíssima nesse mundo secular. Não vai ser na glória, mas enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, busque realizar os seus sonhos. Se um dos seus sonhos, seus projetos for ser rico, seja rico. Vai atrás, vai trabalhar dentro da legalidade, vai pedir a sabedoria de Deus. Não faça nada para prejudicar a ninguém. Realiza o teu sonho, porque Deus é dono do ouro e da prata. E em Cristo Jesus, nós somos coparticipantes e co-herdeiros com Ele de toda essa graça que Deus criou. Bota essa sabedoria na tua mente. Deixa Deus agir na tua vida para que você receba essa sabedoria dele. Investe na leitura da palavra do Senhor. Medita nessa palavra, porque da boca do Senhor vem o entendimento, vem o conhecimento, e Ele dá essa sabedoria que nós precisamos para que nós realizemos todas as nossas coisas e logremos êxito. Não vem a sabedoria do mundo, mas vem do alto. E é Ele que nos dá essa sabedoria. Outra coisa que nós podemos colocar como que nós precisamos, passados os filtros do que não podemos, entendemos que a primeira coisa que se deve buscar para que a gente obtenha sucesso é a sabedoria, além da secular humana, mas principalmente a sabedoria divina. Já sabemos onde buscar, já sabemos onde é a fonte, não está aqui na terra. Mas e depois de adquirida a sabedoria? Tem muitos outros requisitos que nós precisamos. E eu não vou falar de todos, porque senão vai virar uma vigília. Mas um outro requisito básico
que nós precisamos para sermos bem-sucedidos, depois de nós adquirirmos a sabedoria, é nós sermos humildes. E aí eu quero trazer algo de Deus para a minha e para a sua vida. Vamos pegar Provérbios 15:33. Nós precisamos de sabedoria, além da secular, principalmente a divina. E depois de sermos sábios, eu não posso usar dessa sabedoria para ser astuto ou esperto, porque eu tenho que ser pautado pela sabedoria de Deus. E acima de tudo, eu tenho que ser humilde. E agora eu quero falar sobre humildade. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 33, diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Você vê que as coisas, para dar certo, esses dois requisitos, eles têm que andar juntos. Eles são casados. A sabedoria, ela tem que andar junto com a humildade. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor, ou seja, o respeito, eu já falei nos versículos anteriores, é a instrução da sabedoria. Mas, se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer ser uma pessoa honrada, porque eu vou fazer aqui uma pergunta. O que é que adianta você adquirir conhecimento terreno? O que é que adianta você adquirir a sabedoria, o entendimento e o conhecimento divino, se você pega todas essas coisas e depois você vai desonrar a si mesmo? Como eu tenho feito, como muitos de nós temos feito, eu não quero fazer julgamento de nenhum de vocês, cada um que examine-se a si mesmo. Mas é isso que a humanidade tem feito. Depois de nós aprendermos a sabedoria divina, o conhecimento e o entendimento, quantas e quantas vezes nós andamos na contramão da humildade dessa sabedoria, andamos com a nossa arrogância, achando nosso egoísmo, nossa prepotência, nossa arrogância, achando que nós podemos fazer tudo de qualquer jeito, mesmo já tendo adquirido parte dessa sabedoria. Isso é uma tristeza. Porque a sabedoria, ela tem que andar junto, casada com essa humildade, para que a gente consiga realizar tudo o que a gente quer. Se você quer ser uma pessoa honrada, mesmo tendo sabedoria, você tem que ser humilde. Porque a palavra do Senhor diz que diante da honra, ou seja, na frente da honra de qualquer pessoa, vai a humildade. Ninguém vai conquistar honra atropelando ninguém, prejudicando ninguém, puxando o tapete de ninguém. Nós não vamos ser honrados. Nós temos que aprender a sermos humildes também. Vamos aprender mais com a palavra do Senhor no tocante à humildade. Provérbios capítulo 22, versículo 4, diz a santa palavra do Senhor. Está escrito: o galardão da humildade, eu vou mudar o nome galardão, para ficar mais fácil o entendimento. A recompensa, todo mundo quer ser recompensado em alguma coisa, do que faz, no seu trabalho, de tudo que você exerce. Você quer uma recompensa, que é o fruto do seu esforço, do teu trabalho. E a palavra do Senhor diz que a recompensa da humildade e o temor do Senhor, ou seja, a sabedoria, são
riquezas e honra e vida. Olha mais uma vez aqui a sabedoria casada com a humildade. E se você quer, presta atenção em uma coisa. As pessoas vivem aí lutando de todo jeito para conquistar os seus sonhos, seus objetivos, para comprar suas casas, terreno, tudo aquilo que a gente quer ter, possuir aqui nessa terra, porque é um direito nosso e Deus quer que a gente tenha. Deus quer que a gente seja rico na terra, como quer que nós sejamos prósperos também. Prosperidade é diferente de riqueza, de acumular bem. Mas Deus quer que a gente tenha tudo isso. E a gente luta anos a fio e não sai do lugar porque não tem a sabedoria de Deus, porque não tem a sabedoria e não é humilde. E eu aprendo que se eu buscar o conhecimento e o entendimento, essa sabedoria que está nos céus, que Deus nos dá, é dado para as pessoas que são retas, é dado para as pessoas que vão agir com justiça. E quando eu permeio essa sabedoria com a humildade, qual é a minha recompensa? Está aqui. A recompensa são riquezas e honra e vida. Que mais a gente pode buscar na terra? Quem é que não quer ter uma vida abastada financeiramente, uma vida rica? E eu só vou conseguir isso com esses dois requisitos aqui: a sabedoria do alto e com humildade. Se eu tiver esses dois requisitos, seguindo os mandamentos do Senhor, tendo o temor do Senhor, eu vou ser rico aqui na terra. Eu vou ser uma pessoa honrada, não pelo dinheiro, mas pelo que eu sou, pelo que Deus vai me transformar. Porque tem muito rico desonrado, como tem pobre também. Isso não é inerente a ter dinheiro ou não ter. Mas além de Deus me dar a riqueza que eu preciso, aquilo que eu almejo, e cada um tem um limite do que quer, Deus vai me honrar, vai trazer honra para a minha vida e vai me dar vida. E essa vida que Deus está dizendo aqui não é a vida eterna não, que é outro dom dado por Deus mediante, é uma graça mediante a fé. Deus está dizendo que vai me dar agora vida, e vida com abundância. Eu vou ter uma abundância de vida, vou descansar à sombra do Onipotente, vou ter dinheiro, vou ser rico, vou ser honrado e vou ter uma vida em paz, abastada. Não é por tudo isso que a humanidade vive buscando, a maioria das pessoas. E o segredo está aqui na sabedoria da palavra do Senhor. Então, além da sabedoria, eu tenho que ter humildade. Agora, a humildade não é humildade de qualquer jeito, minha gente. O que é humildade? Eu posso tecer alguns comentários sobre humildade, sobre a questão do que eu entendo por humildade, como qualquer um pode ter algum conceito. Para mim vale o conceito que está na palavra de Deus. Só que eu entendo uma coisa, minha gente. Quando nós lemos os versículos anteriores, nós vimos que a sabedoria, ela é dada por Deus. Mas eu lamento lhe informar, você que está pedindo para ser uma pessoa humilde, que humildade Deus não vai lhe dar. A humildade não é como a sabedoria. Você pode até ter orado: ah, meu Deus, me dá humildade, me deixa ser uma pessoa humilde. Que bom que você ora por isso. Eu também oro. E tem que estar casado com a sabedoria. Nós temos que orar. Só que enquanto a sabedoria Deus lhe dá, eu lamento lhe dizer, se você não tiver o entendimento correto, é que a humildade Deus não vai lhe dar. A humildade Deus vai lhe ensinar
a ter. Você quer ser humilde? Deus vai permitir que pessoas lhe maltratem, que pessoas lhe humilhem, que pessoas contrariem os seus interesses. E a princípio, quando nós somos aviltados naquilo que nós desejamos, a primeira coisa que nós fazemos é revidarmos, é agir com as outras pessoas do mesmo jeito que ela age conosco. E isso não é humildade, é arrogância, é prepotência, é querer se nivelar no mesmo nível de quem está ou abaixo ou igual a nós. Quando a gente clama por humildade, Deus não dá. Deus vai permitir que você tenha problemas, que você seja humilhada, que você seja humilhado, para que você aprenda junto com a humilhação, com o constrangimento, você se calar e oferecer a outra face. Enquanto você estiver sendo humilhado, humilhada, maltratado, e você estiver revidando, pagando mal por mal, você não é uma pessoa humilde. Somente quando você suporta as afrontas dos outros e que você cala e que você oferece a outra face, é que você está aprendendo, assim como Jesus fez na terra, a ser humilde. Humildade você não vai encontrar na Bíblia Deus dizendo que lhe dá, mas vai encontrar dizendo que Deus vai lhe ensinar a você ter. Humildade, ela é uma virtude. Tem vários conceitos de humildade, vários, e qualquer pessoa pode falar nesse campo e trazer vários conceitos. Humildade, ela é uma virtude caracterizada pela minha consciência, de nós entendermos que nós temos limites, nós temos limitações, nós temos fraquezas. Então, se eu sou humilde, eu estou entendendo que eu não posso ser acima daquilo que eu sou. Eu não posso imaginar que sou um pregador melhor do que o que eu sou. Eu não posso imaginar que tenho uma sabedoria maior do que o que eu tenho. Eu não posso imaginar que sou mais inteligente do que ninguém sem ser. Claro que todos nós temos a nossa inteligência, a nossa sabedoria, mas eu não posso usar dessas coisas para sobrepujar os outros, para humilhar os outros, para querer aparecer mais do que os outros, ou para querer ter uma coisa que alguém tem que eu não tenho ainda. E isso não é humildade, isso é falta de caráter. Isso é arrogância, isso é prepotência. Humildade, ela é caracterizada pela sua consciência da limitação. Eu tenho as minhas limitações. Então, se eu pensar, se eu imaginar, ou se eu agir até dentro do campo razoável da minha limitação, eu estou sendo razoável, eu estou sendo humilde. Se eu quero mais alguma coisa além disso, eu vou buscar junto com o outro par da humildade a sabedoria divina. E quando eu lograr esses conhecimentos, eu não posso usar desses artifícios para sair puxando o tapete de ninguém, para sair derrubando o sonho das pessoas, não. Eu tenho que ter consciência das minhas limitações. Paulo diz uma coisa interessante no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 3, Paulo fala uma coisa interessante no tocante à humildade. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
da sua mente para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com esse mundo, com as coisas erradas, com o egoísmo, com a inveja, com a arrogância, com a prepotência. Não se conforme com esse mundo. Renova a tua mente com a sabedoria e com a humildade de Deus. E agora veja o que é que diz no versículo 3. Porque pela graça que me é dada, a graça divina, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um de nós. Repare o que é que Paulo está dizendo aqui, minha gente. Que ninguém se ache mais do que o que é. Que ninguém saiba mais do que aquilo que convém fazer. Porque às vezes nós somos seres tão limitados, tão pequenos naquilo que nós queremos nos propor a falar, a mostrar, ou a dizer, ou a passar para as pessoas. Quantas e quantas vezes a gente quer ser maior, quer mostrar para as pessoas que nós somos maiores do que o que nós somos, que nós temos mais conhecimento do que nós temos, que nós somos melhores do que aquilo que nós queremos mostrar. E Paulo condena isso. Porque ser humilde é você reconhecer as suas limitações. Então essas coisas, elas não são dadas, elas são aprendidas. E para concluir, depois de falar de que a gente, para realizar nossos sonhos, antes dos direitos, tem deveres, que eu posso fazer tudo, que eu devo buscar, envidar esforços para realizar todos os meus sonhos, mas que eu não posso fazer de qualquer jeito, eu tenho que passar pelas peneiras da legalidade, da justiça, da peneira de não prejudicar ninguém, sabendo que as minhas decisões vai contrariar algumas pessoas, mas eu tenho que buscar todos os meus objetivos, você também, com a sabedoria que não se encontra na terra, não é no mundo dos viventes, mas é divina, é Deus que nos dá. Essa sabedoria tem que estar casada com a humildade que Deus não dá, que você vai ter que aprender, Deus vai permitir que nós aprendamos a sermos humildes. Você tem que entender que você é um ser limitado de tudo. Só o nosso Pai Celestial é que Ele é completo em todas as coisas. É preciso que nós entendamos isso. Então, aliada à sabedoria e à humildade, o outro requisito chama-se fé. Sabedoria, humildade e fé. E eu não vou falar de fé agora, porque já tem quase 1 hora esse vídeo. Vai ficar muito cansativo. Eu vou falar de fé em um outro vídeo. Mas eu vou terminar essa palavra, esse bate-papo, com um versículo sobre fé, que está em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Além da sabedoria que Deus vai lhe dar para você realizar tudo, busque ser humilde e junte essa dobradinha à fé. Porque no livro de João, 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quer vencer as diversidades? Quer vencer os seus obstáculos? Porque quem tem sonhos tem lutas. Se os seus sonhos, seus projetos são grandes, grandes também vão ser os seus obstáculos. E se você não tiver esse ingrediente que eu vou citar aqui, você está arriscado a parar no meio do caminho. Porque no meio do caminho você vai receber pedradas, no meio do caminho você vai ter que derrubar gigantes,
No meio do caminho você vai ter que se confrontar com o leão, com ursos. Mas se você tiver esse ingrediente, você vai vencer o mundo. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a sua e a minha vitória. A nossa fé. Eu não sei a crise que você está vivendo, o problema que você está passando, a dificuldade eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Se você buscar a sabedoria do alto, se você buscar ser humilde diante de Deus e dos homens, e se você nunca perder a fé que o teu Deus é fiel de te colocar no lugar que Ele projetou para a tua vida, porque a palavra do Eterno diz para a tua vida que o fim da tua história é melhor do que o começo. Se você nunca desistir dos teus sonhos e você acrescentar esse ingrediente chamado fé, fé no teu Pai, fé no teu Criador, fé nas promessas, fé no poder de Cristo, fé no Espírito Santo de Deus, fé em você mesmo, você será capaz de realizar todos os seus objetivos. Esse é o meu desejo. E quando você alcançar esse objetivo, eu vou estar lá sorrindo e aplaudindo e agradecendo a Deus pela sua vitória. Eu quero fazer uma oração agora, para que a gente termine esse vídeo. Pai eterno e santo, nós queremos te glorificar pela tua santa palavra. Eu te peço em nome de Yahoshua, ao Cordeiro do Altíssimo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, que eu e toda a minha casa, toda a minha família, que todos os meus irmãos da Igreja de Cristo, que todos os meus irmãos das 12 tribos de Israel, com todos os familiares, que todos aqueles que clamam, invocam o teu santo nome, que sejam alcançados pela tua misericórdia, pela tua graça, pela vida eterna, que seja alcançado pela sabedoria que é dada, que vem no alto. Que nós aprendamos junto contigo, com a tua santa palavra, a sermos humildes e que nós nunca percamos a nossa fé. Porque eu tenho certeza que em tudo nós somos mais do que vitoriosos. E operando Deus em nosso favor, quem impedirá de sermos abençoados? Não é a vitória sobre as pessoas, isso não é vitória, mas é a conquista dos nossos sonhos, sem atropelar ninguém, com sabedoria, humildade e fé. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu estou com muita saudade de todos meus irmãos da Igreja Céus. E como eu sou muito beijoqueiro, pode se preparar, porque quando as portas abrir, eu acho que vai ser um culto só de cheirinho e abraço. Que Deus abençoe a todos, em nome de Yahoshua. Amém.